Olá, meu nome é José Domingos, sou consultor Dynamics CRM e neste vídeo iremos fazer uma introdução sobre o Power Component Framework, ou PCF. Mas antes, deixe aquele seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos depois da vinheta. O Power Component Framework ele nos ajuda a criar componentes reutilizáveis. Para aqueles que já trabalhavam com o Microsoft CRM desde a versão 4, sabem muito bem que muitas vezes tínhamos que usar recursos como HTML, JavaScript, CSS para mudar alguma cor de algum controle, colocar algum botão no formulário. E quando havia alguma atualização do CRM, muitas vezes estas customizações não eram mais suportadas pela Microsoft. E o Power Component Framework, ele nos ajuda a resolver este tipo de problema. Como podemos ver, nós temos aqui uma interface do Dynamics CRM sem customização nenhuma, sem o uso do PCF. E aqui nós temos a mesma interface utilizando o PCF, com as mesmas informações, porém de formato diferente, com uma visualização diferente. E a Microsoft, ela tem investido para garantir que os componentes do Power Apps sejam construídos sobre uma estrutura robusta que suporte práticas modernas do web. E quais são as vantagens oferecidas? Um acesso rico ao conjunto de APIs que expõe recursos como o gerenciamento do ciclo de vida de componentes, suporte de estrutura de clientes como o React e o Angular, acesso contínuo ao servidor por meio da API da web, métodos de formatação de dados, recursos de dispositivos como câmera, localização e microfone, além de elementos fáceis de chamar. Otimização para desempenho, reutilização de componentes, uso de princípios de design web responsivos para fornecer uma experiência ideal de visualização e interação para qualquer tamanho de tela, dispositivo ou orientação, e capacidade de agrupar todos os arquivos em um único arquivo de solução. E quais são os tipos de componentes podemos fazer com o PCF? Bem, pode-se dizer que você pode construir os componentes em HTML e JavaScript. No entanto, os tipos mais comuns de componentes que você pode usar em um aplicativo Power Apps pode ser um controle personalizado para um campo em um formulário, uma grade ou subgrade personalizada para exibir dados em um formato tabular, um componente que exibe conteúdo de serviços externos. E aqui nós temos os métodos que são utilizados, ou seja, quando construímos um projeto PCF e ao executarmos o Visual Studios, quais são os métodos que foram criados, quais são os principais elementos que devemos utilizar. Então, referente a métodos, nós temos 4 métodos, sempre terão 4 métodos. Nós temos o método init, ele é um método obrigatório. Este método é usado para inicializar a instância do componente. Os componentes podem iniciar chamadas de servidor remoto e outras ações de inicialização nesse método. O update view também ele é um método obrigatório.
Esse método será chamado quando qualquer valor na propriedade do componente for alterado. Ou seja, se você tem ali o campo nome, qualquer tecla que você pressionar naquele campo, este método será executado. Método getOutputs, ele não é obrigatório, chamado pelo framework antes do recebimento de novos dados. Use este método ao gerenciar dinamicamente propriedades associadas em um controle. O método destroy, ele é obrigatório, chamado quando o componente deve ser removido da árvore DOM, usado para limpeza e para liberar qualquer memória que o componente esteja usando. E nós temos 3 áreas principais. O arquivo de manifesto é o que define o controle. Por exemplo, o nome do controle, a versão, as propriedades que este controle terão, recursos como API, vídeos, câmeras. Implementação, que seria o código, JavaScript ou TypeScript. É onde criamos a interface de usuário, é onde definimos a funcionalidade deste controle, deste componente que estaremos criando. E arquivo de recursos, que seriam recursos estáticos, como biblioteca JS, CSS, imagens e etc. Muito bem. Para que possamos utilizar o Power Component Framework, precisamos de algumas ferramentas instaladas na nossa máquina ou no notebook. Precisamos do NPM e do Node. Se você instalar o NPM, ele já vem com o Node, ou se você instalar o Node, ele já vem com o NPM. É recomendado que use o LTS, o Long Term Support, da versão 10.15.3 ou superior. Instale o .NET Framework 462. Se você não tem o Visual Studio 2017 ou superior, siga uma dessas opções. A primeira, instale o Visual Studio 2017 ou superior. E a segunda, instale o .NET Core 3.1 e depois instale o Visual Studio Code. E por último, instale o Microsoft Power Apps CLI. Na descrição do vídeo, eu deixarei os links para que vocês possam baixar e fazer as devidas instalações. Essa instalação é simples, é next, não tem nenhum segredo. Agora eu vou mostrar para vocês, no Visual Studio Code, um projeto que foi criado e nós vamos ver aqueles métodos e aqueles elementos ao qual falamos anteriormente. Então nós temos aqui o arquivo manifesto, aonde definimos o nome do controle, as propriedades, os recursos que serão utilizados. E no arquivo index.ts é onde estão os métodos. Então nós temos aqui o método init, para fazer a inicialização do componente e de algumas variáveis. O updateView, que ele é chamado toda vez que o controle ele é alterado. O getOutputs e o destroy. Então, nos próximos vídeos, faremos na prática um componente e utilizaremos estes métodos. E também implementaremos o arquivo manifesto.
Bem, aqui foi uma breve introdução sobre o Power Component Framework. Agradeço a todos e até mais.